CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a prece e em seguida daremos continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte, ao lado de cada lágrima, Ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são os seus quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimento, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. O Espírito de Verdade, 1863. Faz a prece. Te pedimos, Jesus, te pedimos entendimento do Livro dos Espíritos, pedimos entendimento a toda palavra que aqui for dita. Pedimos aos Espíritos guia dessa casa, Sou Altivo, às irmãs queridas, pedimos a Dona Lourdinha, pedimos entendimento, pedimos paz e harmonia. Pedimos ajuda a vocês. Pedimos por todos, por nós os encarnados e os desencarnados. Pedimos pelos ouvintes. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os nossos estudos do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, em nome do amor, estamos iniciando, né? Do nosso amor, esses estudos. Depois me dá um marcador ali, por favor. Eu acabei de falar na Débora aqui. Falei aqui baixinho. Ali, Débora não vem terça-feira. Ela vem toda terça-feira. Aí não vem mais Paulinha, não vem mais Não, ela É. Aí eu falei assim, eu vou botar na conta da Débora as 4 faltas. Estava tão bom o nosso estudo, né? Então vamos lá. Entramos no capítulo 4, princípio vital, não é? Princípio vital. Vai, Adilane.
Não, meu livro está Então, lá. enquanto ela vai Pode ler. buscar, ó, os seres orgânicos são, é questão 60, tá? Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para sua conservação. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Assim são os minerais, a água e o ar e etc. Então, o que foi que eu li aqui com essa voz aqui quase sumida? Ele dividiu, ele está falando aqui dos seres orgânicos e os seres inorgânicos. Os seres orgânicos é o que tem vida, nasce, cresce, reproduz e morre. Os seres inorgânicos não têm vida. Então, exemplo de seres inorgânicos: o ar, a pedra, questão 60. O ar, a pedra, os minerais, né? Falei a pedra, mas os minerais de modo geral. São seres inorgânicos. Tudo que tem vida é orgânico. O que não tem vida é inorgânico. Ficou bem claro, né? Então vamos para a questão 60. Vai, Adilane, leia a pergunta, por favor. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Nós que estudamos química lá no básico, né, no ginásio, na minha época no ginásio eu estudava química, eu não sei como é que é isso hoje. Né? A gente juntava os átomos para formar as moléculas. Então se uniam. Então a gente sabe que 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio forma água, a molécula da água. Então a força de atração é a mesma. É uma força mecânica, né, nos átomos, que une todos os elementos, tanto da matéria orgânica como inorgânico. O nosso tecido, o corpo físico, de modo geral, o tecido, vamos falar do tecido, mas todo o corpo é formado de átomos, né, que dá a pele, o tecido externo que a gente tem, os órgãos são formados também de átomos. Essa força que une é a mesma. É a mesma. Continua, Dilane. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Ó, começa aqui a ficar interessante. A matéria é a mesma. Por que aqui é madeira e aqui é pano, aqui é papel e ali é água? Por causa dos átomos, da formação das moléculas. Um deu vidro, o outro deu a água, a madeira, o outro deu a pele. É a mesma, a matéria é a mesma, é tudo matéria. É tudo matéria. Ele está falando aqui lá em cima, nunca tinha lido esse aspecto interessante. Pega o microfone aí, Débora. Ele está falando uma coisa aqui que vou ter que pensar sobre isso, né? Ele diz, para a gente responder essa, né? Vamos dizer, vai lá em cima de novo, ó. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima. Eu estava pensando, o que é isso? Uma fonte que difere dos inorgânicos. Eu nunca havia pensado isso, uma fonte. O que é uma fonte, né? Aquilo que uma gera vida. da vida. Uma vida. Isso. Uma vida. E aí, talvez tenha a resposta também aí, né? A matéria é sempre a diferença é que aqui está animado de vida. É isso aí, ó. A união com o princípio vital. O princípio vital é o que dá a vida. O princípio vital é que vai dar a vida. É a fonte. É a fonte. Por que a gente morre? Nós vamos ver ali na frente.
Porque sai o fluido vital, é o esgotamento dos órgãos. O esgotamento dos órgãos é a saída do fluido vital, é a energia. Entendeu? É o esvaziamento Marcelo? dessa fonte íntima, né? Que está ali para gerar energia. Muito interessante. Entendeu? Claro, o flamenguista não vai entender nada nunca, tem que explicar tudo de novo. Mas se um flamenguista entender, todo mundo vai entender, né? Então o que a gente está estudando aqui? Os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm vida, inorgânico não tem vida. Aí ele perguntou se a matéria que animava os seres orgânicos e os seres inorgânicos era a mesma. Os espíritos responderam que sim, é a mesma matéria. A diferença é que nos seres orgânicos está animado do fluido vital. Ó, a união com o princípio vital. Tudo bem? Então vamos lá. Agora é a 63, né? Não, a 62 que a gente não leu. A gente falou, mas não leu. Vai, Adilane. Qual a causa da animalização da matéria? Porque ele falou que a matéria nos orgânicos está animalizada. E qual a causa da animalização? O princípio vital. Tá aqui, até aqui está bem entendido, né? 63. O princípio vital reside num agente particular ou apenas numa propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Boa pergunta, né? O princípio vital é o efeito ou é a causa? Ele vai dizer que é um e outro, as duas coisas. Mas vamos entender, vamos ver de novo devagar a pergunta. O princípio vital, que a gente já sabe o que dá vida, né? Que anima a matéria, reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Essa é uma pergunta. Numa palavra, é o efeito ou causa? Ele está dizendo que é as duas coisas. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este agente, sem a matéria, não é a vida. Assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Começou a ficar complexo, né? Então, olha só. Esse agente não é a vida. Ele não é a vida. Os seres orgânicos o absorvem, ele vem de algum lugar. Porque ele sozinho não é nada, não é vida, é um agente. A gente vai ver que ele é matéria, esse agente é matéria. A gente compara com um aparelho eletrônico qualquer, com ar-condicionado, com qualquer aparelho eletrônico. O que vai dar vida ao ar-condicionado? Vamos botar entre aspas, a energia elétrica. Sem a energia elétrica, ele está ali, ele não funciona, ele não é nada, ele vai ser útil para a gente com a energia elétrica. Sem atividade. Então, o fluido vital do ar-condicionado é a energia elétrica. O que dá a vida a gente é o fluido vital. Agora, a gente, todo ser vivo, absorve esse fluido vital do todo. E a gente vai ver, quando morre, ele retorna ao todo. Aí a matéria vai entrar em desagregação. Ele por si só é vida? Não. Por isso que ele é causa e ele é efeito. Ele não é vida. Só ele unido à matéria, que vai ter vida à matéria. Animalizar a matéria. Está difícil isso, Marcelo? Está entendendo? Vamos mais para frente então. Vamos ver que a gente vai entender já já. 64, Adilane. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Vamos lá, a gente não acabou de ver? Deus, espírito e matéria, lá atrás, né? Não sei qual é a questão não, acho que é uma daquelas primeiras lá. É lá, 20 e pouco, Deus, 23 eu acho. Deus, espírito e matéria. Deus, o Criador, só tem dois princípios, espírito e matéria. Aí o Kardec está perguntando, o fluido vital seria um terceiro? Pela resposta anterior, não. E se ele não é,
Então, da onde que ele vem? Essa é a questão. Ele vai responder aqui agora. Então ele diz aqui, ó, é certamente um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele próprio tem sua origem na matéria universal. Ah, então ele é matéria. Ele tem origem na matéria universal modificada. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois tudo isso parte de um mesmo princípio. Olha aqui, essa resposta ratificou lá 23, eu acho que deixa eu ver se foi 23 mesmo, porque sempre ou 27, sempre fico em dúvida. Deixa eu ver aqui. A 27. Haverá sim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, acima de tudo Deus. É a 27. Aqui ele fala a mesma coisa. Tudo que a gente tem, os átomos que a gente tem de hidrogênio, de oxigênio, é derivação da matéria universal. Assim como o fluido vital é derivação da matéria universal. Tudo isso é matéria. E é essa derivação, é essa centelha, vamos dizer, que nos dá a vida, que dá a vida a qualquer ser orgânico. Então, a minhoca, ela tem lá o fluido vital, senão ela não viveria. A árvore é ser orgânico ou inorgânico, Marcelo? Árvore. Orgânico, tem vida. É árvore. Árvore, eu falei árvore. Árvore. É que eu falei rápido, árvore. Ela é um ser orgânico, então ali ele absorve. Não que a gente estava corrigindo o português um do outro lá dentro, eu estava falando, nós vamos falar em público, temos que ter cuidado. Aí agora ela está de olho em mim, porque eu fiz uma série de correções nela e ela ficou danada comigo. Mas é assim mesmo, a gente tem que se policiar. O meio que a gente vive influencia muito. Você vê muita gente falando errado, daqui a pouco você vai usando aquilo ali, nem se percebe, nem se dá conta que está falando errado também. O português é difícil, não é fácil. Eu às vezes aqui eu fico pensando assim, aí eu mudo a palavra, eu mudo o sentido para não falar errado, né? Então, ali tem o princípio vital, o ser vivo absorve esse princípio vital, que é da matéria, para ter vida. Aí vem a 65, a letra A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. É isso mesmo, isso é consequência do que nós dissemos, afirma os espíritos. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais fluido magnético, fluido elétrico animalizado. Ele é intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Essa resposta também aqui disse uma porção de coisas. Então, o princípio é o mesmo. Fluido elétrico, fluido animalizado, fluido magnético, tudo deriva do mesmo. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então ele já falou de perispírito. Então esses fluidos estão no perispírito. É o que dá a vida. Quando você pula aqui para 68, lê a 68 aí, Edilane. 68, cadê? Aqui. Qual a vida e a morte? Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Então, o que causa a morte? Por que morre? Qual é a causa da morte? Ele está dizendo esgotamento dos órgãos. Esgotamento, pode entrar. Esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? É a saída do fluido vital. Bom dia. Então, a morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital.
E esse fluido vital está impregnado no perispírito. E quando a gente estuda a mediunidade, a Dona Ivone deixa isso bem claro para a gente, bem claro, que ela já não tinha mais o fluido animal, esse fluido vital, o fluido magnético, o fluido nervoso, que é o mesmo princípio. Ela não tinha mais, então ela não podia mais trabalhar mediunicamente, ela teve que parar. Tudo bem? Ficou dúvidas? Como é que é seu nome? Fernanda, você entendeu, Fernanda? Então faz um resumo aí de tudo aqui. Tá. Então nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, ô Fernanda, e estamos no capítulo que trata do fluido vital, né? Seres orgânicos e inorgânicos, o capítulo 4. Iniciamos falando sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Seres orgânicos é que tem vida, inorgânico não tem vida. Para a gente entender o que acontece conosco. Então, ele falou de um elemento que dá vida. Esse elemento se chama fluido vital. Isso animaliza a matéria. A matéria que compõe os seres inorgânicos é a mesma matéria que compõe os seres orgânicos. A matéria que está aqui, está aqui. Está na minhoca, está na árvore. Todos os seres orgânicos, como está na pedra, enfim, nos seres inorgânicos, no ar, nos minerais. Agora, qual é a diferença então? A diferença é a associação desse fluido vital à matéria, que dá a vida. Todo ser orgânico absorve esse fluido vital, essa energia, que tem seu princípio no elemento geral do universo, no fluido cósmico universal. Ele não é um ser à parte. O fluido vital é matéria. Ele tem origem na matéria. E aqui a gente viu que o fluido vital, o fluido magnético, tem o mesmo princípio. Né? Entendeu? Se situou, Fernanda? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. 66, Adilane. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. Olha aí, olha só, uma coisa interessante. O fluido vital é o mesmo, o princípio vital para todos os orgânicos? Sim, é o mesmo, modificado segundo as espécies. Então o fluido vital que está no gatinho não é o mesmo que está no homem. O fluido vital que está na árvore, nos vegetais, não é o mesmo que está nos animais. É o mesmo princípio modificado segundo as espécies. Cadê teu livro? Cadê teu livro? Chega atrasada porque dormiu. Não é o teu caso não. Ela dormiu e não traz o livro, né? Eu não dormi bem. Ah, tá. Ainda confessa que não dormiu bem e chega atrasada. Então, o fluido vital é o mesmo, modificado segundo as espécies. Aí vamos lá, eu posso dar o passe no meu cachorrinho, na minha tartaruga, no meu gatinho? Pode ter problema, o fluido é diferente. Ele vai sentir o teu amor, o teu carinho, mas não tem o mesmo, é diferente. É diferente, não tem o mesmo efeito. Você pode até matar o animal. Você pode até matar o animal. É diferente. Não tem criança que fica arriada com inveja dos outros? Não tem? A criança é mais frágil. Aí vai lá no Pai de Santo para rezar, né? Porque o médico não dá remédio. Aí já foi olho grande, espinhela caída, o que a gente ouve por aí. É a inveja, é o olho grande do outro. Não é só no Nordeste, não. No Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, em tudo quanto é lugar. Tem gente invejosa. Então vamos lá. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo a espécie. É o que lhe dá o movimento e a atividade e o distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento e não dá.
Então nós estamos vivos aqui por causa do fluido vital. Ele não é a vida, ele dá a vida. Ele dá a vida, ele não é a vida. O ar-condicionado, qual seria então para Elza, que os outros já escutaram isso, qual seria, vamos botar entre aspas, o fluido vital para o ar-condicionado, para ele funcionar? Elza, como é que tem que ter para ele funcionar? Ó, ele está bom, ele está novo, o que eu preciso? Tá, do controle. Tudo bem. Do controle. Tá, mais do que o controle, tem que ter o quê? Se tiver luz, dá para ligar o ar-condicionado? Não, tem que ter energia. Então, é a energia elétrica, que é o fluido vital, se podemos dizer assim, uma analogia. Ela acabou de acordar, para funcionar o ar-condicionado. Vamos matar o ar-condicionado, eu corto o fluido vital. O ser vivo, como é que vai morrer? Sai o fluido vital. Então, há um automatismo. Nos seres orgânicos, sempre absorve uma cota desse fluido vital. Todos nós, seres orgânicos, né? Seja no reino vegetal, no reino animal ou no reino hominal, absorve uma cota, que é modificado segundo as espécies. Entendeu? Então vamos lá, não vou perguntar mais não. Tá, vamos lá. Próxima. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou então esta vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Vamos entender a pergunta, né? Senão a gente não entende a resposta. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital. Quer dizer, esse agente vital tem esse atributo permanente, né, de vida, vitalidade e vida. Ou então esta vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Ou ele só vai se desenvolver com o funcionamento dos órgãos? Resposta: ela só se desenvolve com o corpo. Tem que ter o corpo. Se não tem o corpo, não tem vitalidade. Tem que ter o corpo. Pode dar um livro. Você quer um livro? Não, a menina que chegou agora. Não é Mônica, não é Maria. Fernanda. É Fernanda. Dá aquele livro para ela ali, Adilane. Só tem um. Você tinha que trazer o seu. Vê se não tem outro ali. É que ela veio pela primeira vez. Tem lá na minha sala, pega outro lá para Elza, por favor. É a pergunta 67. Não tem mais não. Trouxe Está aí, está aí em cima. Dê um para Elza, lá tem mais livro. Dos espíritos não, senhor. Ó, só se desenvolve com o corpo. Não temos dito que esse agente sem a matéria não é a vida? Necessária é a união das duas coisas para produzir a vida. Isso, exatamente. É isso aí. Eu falei do ar-condicionado, a Débora está falando do carro. O carro sem gasolina, sem combustível, não anda. Ele não é a vida. E o combustível sem um carro, o que é? Não é nada. Agora, quando você junta os dois, o carro funciona. A mesma coisa. Por que a pessoa morre, o defunto lá? Ele não tem energia vital. Então ele não é mais um homem. Aquilo ali é um corpo físico. O esgotamento dos órgãos, como ele falou, faz com que esse fluido vital tenha mais função. Aí ele volta ao todo. Ele não vai ter mais ali. Ele não estará mais ali. Próxima, Adilane. Se pergunta Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso aí. Então essa vitalidade está em estado latente. É igual no caso aí o combustível que vai, com a ajuda do motor, formar energia. Se não tem, fica... Está em estado latente, é isso aí. Lê a observação de Kardec.
O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima, ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá a impulsão aos órgãos. A ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, quase como atrito desenvolve o calor. Por isso que ele é o princípio, por isso que ele é as duas coisas, como ele perguntou aqui. Ele é o efeito e é a causa. Então isso é absorvido pelo todo e ele é o efeito e a causa. O próprio corpo vai fazendo com que ele funcione. E o corpo, para estar vivo, depende dele. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então agora, vida e a morte. 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Então, o que vem a ser o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. Isso que dá esgotamento dos órgãos. Os órgãos se esgotam. Ele vai perdendo essa vitalidade. Vamos pegar o Chico, velhinho. Ele já não tinha mais força para dar passe de cura. Um homem velho não tem mais aquela vitalidade, a gente fala, não tem mais aquela vitalidade. Ele perde e ela vai se esvaindo, até que chega um momento que ele não consegue mais alimentar aquele corpo. Os órgãos se esgotam e a pessoa morre. Entendeu? Então a morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. E o esgotamento dos órgãos é a saída do fluido vital. Entendeu, Marcelo? Se o flamenguista entendeu, todo mundo tem que entender. Então, vamos lá, vamos continuar. Letra A. Letra A. Poder-se-ia comparar a morte à sensação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Porque uma lesão do coração causa mais a morte do que a de outros órgãos? Uma boa pergunta, né? Se está tudo impregnado de fluido vital, por que o coração causa a morte? Como ele colocou aqui, olha que resposta boa. O coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas uma das peças essenciais. Não é só ele. Tem outros órgãos e a gente sabe disso, né? Aperta aqui a garganta para não entrar mais ar. Você vai morrer. 70. O que se tornam a matéria o princípio vital dos seres orgânicos quando da morte destes? A matéria inerte se decompõe e forma outros. O princípio vital retorna à massa. Olha aí. Esse princípio vital retorna ao todo, ao fluido cósmico universal, de onde ele veio, a massa, como ele colocou aqui, e a matéria vai se desagregar. Vai virar água, sais minerais, é o que nós temos no corpo físico. Vai dar vida a outros corpos, nasce grama, nasce mato, a mangueira fica mais bonita no cemitério, aí você vai na feira, compra aquela manga de defunto, acha uma delícia. Por quê? Os elementos dos... Quantas não se coloca estrume? Aqui ainda coloca estrume na hortaliça, né? Olha ali, são os elementos ali sendo desagregado, princípios materiais, para a hortaliça ficar bonita, crescer.
Então, isso é que todo mundo já sabe. Volta, ele vai se transformar, vai dar origem a outra vida, o corpo físico. E esse princípio vital vai embora. Uma pessoa em coma, vamos ver a importância de tudo isso. Tem uma pessoa que está em coma e está ligado por aparelhos. Ela só está ligada, eu não sei se eu posso usar em coma. Então a pessoa está viva. Não, em coma não. Ela está viva, ligada por aparelhos. Não tem isso? Não acontece? Em coma é outra Aí o coisa. médico vem e diz assim: olha, não tem mais vida cerebral. Foi detectada a morte cerebral. Mas vamos chamar um outro neurologista para se certificar. Vem um outro neurologista, faz o exame e ratifica o primeiro. Ó, não tem mais vida cerebral, foi a morte cerebral. O que aconteceu com o espírito? O que aconteceu com o fluido vital? Para casa, vocês vão levar para casa, vão pensar, que a gente estudou tudo isso aqui. O que está mantendo a vida no corpo? É o fluido vital ou é a máquina? A máquina. A máquina está fazendo a vez do fluido vital, porque quando desligar a máquina, o corpo vai morrer. Ele não se aguenta mais, ele morre. É a máquina. E o espírito? A gente não entrou aqui ainda no espírito, é lá na terceira parte do mundo espírito ou mundo espiritual, é a segunda parte do livro dos espíritos. O espírito, muitas vezes, dependendo da elevação de cada um, já não está mais ali, né? Já foi elevado. Muitas vezes. Ele pode estar jungido àquele corpo? Pode. Tem espírito que está jungido ao corpo em estado de putrefação, fica ali anos ligado ao corpo. Então depende da elevação daquele espírito, para ficar jungido ali ou não. Mas na verdade, não há mais fluido vital. Aí o médico vai lá, desliga a máquina, ele se mantém ainda por algum tempo, porque aquela energia que a máquina colocou ali está circulando e está impregnado os órgãos daquela energia, ela vai se esvaindo, e o corpo para de funcionar. Eu já falei para vocês, eu presenciei o desencarne da minha amada e querida esposa. Eu vi tudo. Então ali, quando desligou, eu fui até o fim ver o que acontecia. Até para a minha experiência, para o meu aprendizado. Né? Além do meu amor por ela, o meu carinho, e um momento muito triste, né? Eu não vou falar muito, senão eu me emociono, mas é exatamente isso que ocorre. Ali já não tinha mais o fluido vital, ele já tinha saído para o todo. Se tivesse, ao desligar a máquina, estaria como nós estamos aqui, vivos. O espírito não estava mais lá também, já não estava. Né? E ficou assim 2 dias ainda, ligado por máquinas. E quando desligou a máquina, acabou a vida. Vamos à observação aqui de Allan Kardec. Leia, Dilane. Estando morto o ser orgânico, os alimentos dos quais é formado sofrem novas combinações, que constituem novos seres. Estes aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvem-no e o assimilam para desenvolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos são impregnados, por assim dizer, de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que possibilita seu interrelacionamento e, em certas lesões, estabelece funções,
momentaneamente suspensas. Porém, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida. E o ser morre. Fechou bem aí, né? A observação de Kardec. Tem muito mais. E tem mais ainda. E numa morte violenta, o princípio é o mesmo. Lá na frente, para falar da morte violenta, é a saída do fluido vital. O mesmo princípio. Não ter mais fluido vital, o corpo acaba morrendo. Os órgãos reagem. Você pode ler. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente, uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais estão escangalhadas. Assim como um relógio que com o tempo se gasta ou se quebra por acidente e cuja força motriz é impotente para colocar em movimento. É a mesma coisa da máquina, que tem lá o combustível, lá a eletricidade, mas ela está com uma peça quebrada. Não vai funcionar. É isso aí. O relógio, por exemplo, tem energia. Hoje o relógio tudo é pilha, né? A bateria. Mas se tiver uma peça com problema, ele não vai funcionar. Num aparelho elétrico, ó, ele está falando aí, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Este aparelho, como todos os corpos da natureza, contém a eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos apenas se manifestam quando o fluido é colocado em atividade por uma causa especial. Então poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho retorna ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim, espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade, aí entra a quantidade de fluido. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Por isso que tem gente com mais vitalidade, com mais força. Tem gente que tem menos. Então, essa é com relação à quantidade. Há aqueles que estão, por assim dizer, saturados dele, enquanto outros possuem-no apenas numa quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certa forma, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Ela pode se tornar insuficiente para a manutenção da vida, se não for renovada pela absorção e a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro indivíduo. Aquele que possui em maior quantidade pode dá-lo àquele que possui menos e, em certos casos, reacender a vida prestes a extinguir-se. Interessante isso daqui. Então vamos lá. Esse último parágrafo aí que um indivíduo pode dar ao outro, isso aqui é o que mais se aproxima do passe. Do passe. Como eu acho que é na 4.24, deixa eu ver aqui se é 3.24 ou 4.24. Não é a 3.24, deixa eu ver se é a 4.24. Eu botei na cabeça o 24, esqueci os outros números. Olha o que diz na questão 424 do Livro dos Espíritos, para a gente relacionar com esse último parágrafo aí que o Kardec trouxe. Pode-se
através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços. 424. Vamos lá. Ó, é o que mais se aproxima do passe, essa observação de Kardec é a 424. Ó, pode-se, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Falta de socorro. Lembra-se lá de Lázaro. Se Jesus não vai ao túmulo, ele ia morrer. Ele não estava morto. O laço estava próximo a se desfazer. Olha a resposta. Sim, sem dúvida, e disso tem de provas todos os dias. O magnetismo, neste caso, representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Muitas vezes também, aí falando aí do fluido vital, viu? Você se aproxima do passe. Muitas vezes você fica esgotado perto de certas pessoas. Então, é o princípio da física. Você está com a caixa d'água cheia aqui. Tem uma caixa d'água vazia. Você colocou um cano, aqui está cheia, ligando as duas, aqui está cheia, vai esvaziar e essa vai encher. Então, tem pessoas que estão depauperadas, automaticamente elas absorvem o teu fluido vital. Aí você fica meio que cansado. E dependendo da pessoa, tem uns vampiros, né? Que suga até o osso. Aí você fica irritadíssimo, porque você fica muito cansado, fica esgotado. Por isso o senhor fala que tem uma maritaca do meu lado, né? O senhor vai, ó. Ah, é ruim, hein? Eu não sou vampiro, não. Então tem... Por que não? Porque a gente está sempre trabalhando. Tem energia. Eu, às vezes, fico sem energia, mas... Deixa eu só concluir o raciocínio. Então, aqui, tem que ter... O ideal são duas pessoas que um ajuda o outro. Então, ela falou aqui o certo. Ah, o senhor fala feito uma maritaca. Não, eu estou falando aqui, fazendo o estudo, a aula. Ela está me dando suporte fluídico, além dos espíritos que estão aqui conosco, para que eu me mantenha fortificado para poder falar. Às vezes, ou quase sempre, o que acontece? Quando acaba aqui, às vezes eu venho para cá um pouco cansado para falar, aí tem aqui um fogo sagrado que eu fico aceso, vou falando. Quando acaba, eu preciso de um tempo para descansar. Eu tenho que sentar, me isolar para descansar um pouquinho. Às vezes eu vou em casa. Dependendo do trabalho, eu tenho que ir em casa e dar uma descansada. Senão, não dá. Por quê? Muitos espíritos desencarnados também absorvem o teu fluido. Eles precisam do fluido animalizado. Aqui tem espíritos encarnados e desencarnados. A gente sente. Aí tem que ter dois para sustentar. Quando eu estou sozinho aqui, é mais difícil. Eu sinto o apoio dela, do meu lado. Então, depende também de quem está do meu lado. Se tiver alguém aqui do meu lado que não estiver bem, me atrapalha mais do que me ajuda. Então, quem é que tem que ficar aqui? Quem é que pode estar aqui do lado? Você via do lado do Chico, sempre estava lá ajudando as pessoas, atendendo, sempre tinha alguém perto dele. Ele nunca estava sozinho, tinha 2, 3, daqui a pouco ele chamava mais outro. O Altivo era a mesma coisa, ele atendia, sempre tinha alguém do lado dele. A Cidinha era uma que estava sempre do lado dele, dando apoio a ele. Quando atendia lá para finados, dia de finados, que ele dava notícia do mundo espiritual, e aquela ruma de gente, uma fila, ele ficava com 2, 3 do lado dele. Mais os médicos que ficavam sentados ajudando a atender. E a gente precisa desse apoio. Então, esse fluido a gente doa. Tem gente que suga a gente por telefone. Não tem? Por telefone. Vai falando, daqui a pouco você está esvaziado. Porque você se liga àquela pessoa mentalmente, lá do outro lado ela está te sugando. Como é que pode isso? Jesus não curou o servo do centurião à distância?
Ele curou, olha a energia de Jesus. Jesus não estava andando e a mulher hemorrágica, ou hemorria-se, como fala, não tocou na veste dele, ele não parou? Quem me tocou? Vamos lembrar lá, estava aquela multidão, aos discípulos, mestre, todo mundo está te empurrando, metendo a mão aí, quem te tocou? Todo mundo te tocou. Eles não falaram assim, eu que estou dizendo, né? Estava lá o bololão lá todo, estava andando na rua, aí ele para e diz, alguém me tocou, porque sentia uma virtude sair de mim. Quer dizer, ele sentiu uma descarga de fluido vital. Deram uma chupeta nele ali, né? Esvaziaram a bateria dele, sentiu, alguém me tocou. Aí a mulher, fui eu, Senhor, a tua fé te curou. A mulher que ia há mais de 13 anos, não é isso? Não sei, tem um período lá, grande. Tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e não ficava curada. E naquele momento ela ficou curada. Fluido poderoso de Jesus, né? Olha, eu senti, alguém me tocou, porque senti uma virtude sair de mim. Quer dizer, saiu energia de mim. Ele, muito sensível, sentiu no meio da multidão. Mas a gente também sente. Não no meio da multidão como ele sentiu, nesse nível, mas a gente sente com alguém que nos liga, alguém que está do nosso lado, que levanta e sai. Eu tinha um chefe que toda hora ele me chamava na sala dele. Eu trabalhava do lado, a sala dele era aqui, a minha era aqui, eu estava trabalhando. Toda hora ele me chamava, eu chegava lá, senta aí, Nilton, sente aí. Ele gostava do senhor. Ele gostava de mim e do meu fluido, né? Eu saía de lá arrasado. Eu já ia com a mão aqui, pedindo a Deus, me ajuda, me socorra, mas o camarada era um vampiro mesmo. Pois é, aí a gente tem que ter atenção, né? A gente com a mente, a gente não deixar sair tanto fluido assim. Mas às vezes você é pego, Jesus não foi pego de surpresa? Às vezes você é pego, quando você vê, já foi. A gente tem que se policiar para não ficar eterno pendente do outro, parece que está o tempo todo pois é. pedindo, né, dessa forma. Vocês estão vendo como é que isso faz parte da nossa vida? Esse assunto aqui é um assunto da nossa vida diária, do dia a dia. Um assunto de relação que acontece conosco toda hora. Agora vocês estão sabendo que isso é o fluido vital. É isso que dá a vida. E é o princípio da física. Ela tem menos, eu do lado dela, ela absorve o que eu tenho a mais. Tem gente que tem mais fluido, então tem pessoas que vêm aqui com muita energia na mão. Ó, você tem que canalizar isso, tem que ir para o bem, você vai doar para curar. E a gente pode canalizar sozinho numa prece, numa respiração profunda, a gente pode, porque o fluido está aí para todo mundo. Nós somos mergulhados nele. Exatamente. Não precisa ficar vampiro, né, contabilizando o outro. A gente também, eu penso que a gente se sente cansado na desobsessão, quando a gente está sustentando. Então, nesse dia que eu saí de lá, assim, não é cansaço, é como se fosse um cansaço junto com a Mas olha só, vou dizer como a Cidinha dizia. se sentindo relaxado ao mesmo tempo com cansaço. A Cidinha dizia assim, é porque você está fora do microfone, eu estou cortando aqui para não ficar muito tempo em silêncio, que fica escutando, blá, 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 se não falar no microfone. A Cidinha, como era antiga, do tempo antigo, ela dizia assim, a lamparina que acende consome o azeite. O azeite é consumido para a lamparina ficar acesa. O que ela queria dizer? Que você está dando passo, você está numa sala de desobsessão, como você falou, de cura, você está doando energia, você tira a tua energia. E você precisa ir para casa para descansar, você repõe com descanso. Ah, mas os espíritos não nos ajudam? Ajudam, com o fluido espiritual. O espírito tem fluido espiritual. Você está bem, você fica calmo, você sente uma leveza, mas você precisa repor o fluido vital, o fluido animalizado, que você vai restaurar o teu organismo descansando, se alimentando, tem que se alimentar adequadamente. Ficou bem claro isso? Alguma pergunta? Igual quando as pessoas mais sensíveis, não, às vezes em um hospital ou cemitério, voltam completamente cansadas e desgastadas. Sim. Quando eu fui no hospital, eu dormi o tempo todo, aí eu acabei que nem fiquei com a... Sim. Você... Era mais a corda minha, aí eu cheguei e fui dormir.
Doou fluido. Você vai no hospital, tem muito fluido, por isso tem que fazer uma prece antes, pedir proteção aos guias, para você não ser esgotada, sugada. Vamos terminar. Que agora é um outro assunto, que é a inteligência e instinto. E para eu falar de inteligência e instinto, eu tenho também que falar aqui da Gênese, para vocês entenderem na Gênese o que é instinto, o que é inteligência, até onde vai um, até onde vai o outro, começa o outro. Isso para um próximo estudo. Vamos encerrar então. Foi bom o estudo, não foi? Se não foi bom, eu repito tudo de novo. Vamos fazer a nossa prece. Só pode terminar, tá? Assim. Agradecemos a Deus, acima de tudo, a Ti, Jesus, pela proteção que recebemos, pela permissão que destes para estarmos seguros através dos nossos guias espirituais. Agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, que deu continuidade à doutrina espírita, aos espíritos guias responsáveis por este livro, pela doutrina espírita, e aos guias da nossa casa, a nossa gratidão. Que Deus nos ajude, através dos espíritos, ir conquistando o equilíbrio, a estabilidade emocional e espiritual que tanto almejamos, sabendo que a felicidade é consequência dessa estabilidade, dessa paz que sentimos quando estudamos com os nossos benfeitores. Ajuda-nos a conservar esse sentimento de harmonia dentro de nós. Muito obrigado por tudo. Em nome do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, e da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Em nome das nossas irmãs queridas, de Eurípides Bassanufo, o nosso patrono, dos espíritos guias aqui presentes, em nome do amor, o amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos desta manhã em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.